Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do tecido cartilaginoso, né? Eu me chamo William Miguel e juntamente com o meu grupo, né, nós ficamos responsáveis por falar do tecido cartilaginoso. O teci o No objetivo geral, a gente vai caracterizar o tecido cartilaginoso, as particularidades que ele possui e as funcionalidades dele no organismo. Nos objetivos específicos, a gente vai enumerar as funções, compreender a composição e os diferentes tipos de cartilagem, mostrar o funcionamento de uma camada que protege esse tecido cartilaginoso chamada de pericôndrio, entender os aspectos clínicos e evidenciar a importância do tecido para o desenvolvimento embrionário. Bom, vamos lá. O tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo que é especializado, é um tecido conjuntivo especializado que faz parte do sistema esquelético. A principal característica desse tecido cartilaginoso é a firmeza e a sua flexibilidade, que ambas acontecem ao mesmo tempo. Diferente de outros tecidos, o tecido cartilaginoso ele não possui vasos sanguíneos nem nervos, né. E a nutrição das suas células acontecem por difusão através da matriz extracelular, que é bastante hidratada. A forma desse a forma desse tecido cartilaginoso, é uma forma semirrígida, né, que faz parte do tecido esquelético e possui uma substância intersticial que é feita em grande quantidade. E a sua importância, como já foi mencionado, é muito importante na fase do crescimento embrionário. Bom, agora a gente vai falar um pouco das funções do tecido cartilaginoso, né? Ele vai servir, né, de suporte para a parte mole do corpo humano. Ele que vai fazer a modelagem das estruturas, como nariz, orelha. Ele atua no amortecimento de impactos, né, principalmente nas articulações, e ele também vai facilitar o crescimento dos ossos, né, principalmente durante o período de desenvolvimento. Na sua composição, né, a cartilagem, o tecido cartilaginoso, ele vai ser formado basicamente por matriz extracelular e por células. Na matriz, a gente vai ter o colágeno do tipo 2 e o proteoglicanos, né, que vai atrair água e garantir a elasticidade. Na sua composição, nas células, a gente vai ter uma divisão, que vai ser os condroblastos e os condrócitos. Os condroblastos, eles vão ser células mais jovens que vão produzir a matriz. E normalmente eles são localizados perto do pericôndrio. E os condrócitos, que são células maduras, vão ficar em lacunas e vão ter a função de manter a matriz. Os tipos de os tipos de cartilagem, né? A gente vai ter três tipos de cartilagem, que vai ser a elástica, né? A elástica ela é rica em fibras elásticas, o que vai dar bastante flexibilidade. Tem colágeno do tipo 2 e elastina. A sua cor vai ser uma cor amarelada, devido justamente à elastina. Vai ser encontrada sempre com o pericôndrio, né? E agora a gente vai ver aqui a localização da cartilagem. A sua localização ela vai estar presente no pavilhão auricular, na epiglote e em algumas estruturas da laringe, como está mencionado aí no slide. A gente vai ter o segundo tipo de cartilagem, que vai ser a fibrosa,
né? A fibrose é uma mistura de cartilagem e hialina com tecido conjuntivo denso, né? Tem muito colágeno do tipo 1, pouca substância fundamental e ela não vai possuir o pericôndrio. Os condrócitos, eles vão ficar dispostos em fileiras, né? Justamente na sua localização, e ela vai estar presente no corpo humano, na sua localização no corpo humano, ela vai estar presente nos discos intervertebrais, na sínfise púbica ou pubiana e em pontos de fixação de tendões e ligamentos dos ossos. O terceiro tipo de cartilagem vai ser a cartilagem hialina, né? A cartilagem hialina é a mais comum dentre os três. O seu aspecto vai ser um aspecto translúcido, branco azulado. Ela vai ser flexível, resistente e geralmente ela possui o pericôndrio, exceto nas articulações. Ela vai ter um papel de suporte, né, principalmente na lubrificação e no desenvolvimento ósseo. As suas funções: suporte, né, como foi falado anteriormente, a sua função, das suas funções, ela vai ter um papel fundamental no suporte, na lubrificação e no desenvolvimento ósseo. E a sua localização no corpo humano, ela vai estar presente no nariz, nas vias respiratórias, nas articulações e no esqueleto em crescimento. Agora a gente vai falar um pouco do pericôndrio. O pericôndrio é uma camada do tecido conjuntivo que vai revestir a maior parte da cartilagem hialina e elástica, exceto nas superfícies articulares. Essa parte ela vai ser bastante vascularizada, né, e vai garantir a nutrição e a renovação da cartilagem. Ela vai possuir duas camadas. A primeira camada, que é a fibrosa externa, que vai possuir fibroblastos que vão produzir colágeno. A segunda camada, que vai ser a camada condrogênica interna, né, que vai possuir condroblastos responsáveis pelo crescimento e a manutenção na matriz. E a sua localização, ela vai estar presente como foi ressaltado, ela vai estar presente na maior parte da cartilagem hialina e na elástica. A gente vai encontrar no nariz, orelhas, nessas superfícies, e ela vai estar ausente nos locais articulares, da cartilagem tanto hialina quanto da fibrosa também. Crescimento da cartilagem. A gente vai falar um pouco do crescimento da cartilagem, que vai ser dividido, que vai crescer de duas formas. O primeiro é o intersticial, né? O intersticial acontece por multiplicação dos condrócitos, formando grupos exógenos, que vai expandir a cartilagem de dentro para fora, sendo muito mais comum nas fases iniciais da vida. A segunda parte do crescimento é chamado de aposicional, né, que vai ocorrer a partir do pericôndrio, com os condroblastos depositando a matriz na superfície externa. E é importante para o reparo e o desenvolvimento dos ossos longos. A gente vai falar agora um pouco dos aspectos clínicos. Por ser avascular, a cartilagem ela tem uma capacidade regenerativa muito baixa. As lesões elas podem ser difusas, como em desgastes articulares generalizados ou localizados em áreas específicas. As principais causas, né, que a gente já pode ressaltar são traumas ou até mesmo sobrecarga, né? Envelhecimento ou doenças inflamatórias. Aqui alguns exemplos, né, do que eu acabei de explicar, né? Entre que a gente vai ter aqui três, que vai ser a artrose, a degeneração discal
e a condromalácia. Agora falando um pouco, né, do enxerto de tecido cartilaginoso. A gente, quando for necessário, vai existir 2 tipos de enxertos. O primeiro é chamado de autólogos, que vem do próprio paciente, vai ter vantagens e limitações, né. A vantagem é que o risco de rejeição desse tecido ele vai ser reduzido, e a limitação é que a quantidade do tecido disponível ela é limitada, ou seja, é pouca a quantidade do tecido disponível. A segunda forma de enxerto é chamado de halógena, né, que a vantagem, ao contrário da autóloga, ela vai possuir uma disponibilidade maior da quantidade de tecido. Em contrapartida, a limitação é que o risco de rejeição ele é maior, né? Fora a rejeição imunológica e a transmissão de doenças que pode ocorrer nessa parte do enxerto. Agora falando um pouco da importância do desenvolvimento embrionário, o tecido cartilaginoso nessa fase, principalmente o hialino, ele funciona como um molde para o esqueleto fetal. E vai ser através dele que ocorre a ossificação encontrodal, né? Que é justamente fundamental para a formação dos ossos longos. E além disso, a gente vai verificar também que a placa epifisária, que é cartilaginosa, ela vai ser responsável pelo crescimento e comprimento dos ossos até a fase adulta. E é isso a nossa apresentação, a minha apresentação. É muito importante a gente entender esse contexto do tecido cartilaginoso e aqui a gente vai ver alguns as nossas referências, né, as referências que a gente colocou do trabalho, e é isso. Muito obrigado e até mais.